Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico. Hoje a parte 5 da série intitulada As Cartas do Apocalipse, Cartas de Amor. Eu sou Ediomar, pastora da comunidade evangélica da Vitória. Vem comigo. Hoje a gente vai ver, a quarta igreja das 7 igrejas que receberam as cartas do Senhor Jesus, que ele ditou para João, o apóstolo, enquanto ele estava preso na ilha de Patmos. E essas cartas, elas têm, assim, 4 aplicações, Você sabe, a aplicação local, que é para aquela igreja local, para aquela cidade específica para a qual ela foi enviada, a aplicação geral para todas as igrejas, porque no final de cada carta o Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é uma aplicação que cabe a cada situação, a cada igreja, em toda a era da igreja, desde que ela foi iniciada lá no capítulo 1 e 2 dos Atos dos Apóstolos, até o presente e até a segunda vinda do Senhor Jesus, Tem aplicação pessoal. Aplicação pessoal, o que essa carta vai se aplicar à minha vida, como eu estou perante Deus, como eu estou perante a igreja a qual eu pertenço. E tem a aplicação profética. Ela está ali, essas cartas estão mostrando o que irá acontecer às igrejas, quais serão as recompensas ou quais serão os castigos, as consequências, dependendo do quê? Dependendo das igrejas ouvirem, e ouvir não é simplesmente entrar pelos ouvidos, mas acatar para a sua vida. A igreja que acatar e obedecer e ouvir, no sentido de praticar, responder a esta carta de forma positiva, com fé e obediência. Porque quando Deus se comunica através da palavra de Deus, através de Jesus falando através destas cartas, ele espera uma resposta. E a resposta que nós vamos dar é com a nossa vida, com o nosso coração, obedecendo e atendendo aos pedidos que o Senhor faz nas cartas, com amor, com todo o amor. O objetivo do Senhor é que todos sejam salvos, todos cheguem ao arrependimento, todos tenham comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, essa carta está na Bíblia, em Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao 29. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. Então, Jesus ditou para João escrever para o mensageiro, o anjo da igreja que estava em Tiatira, que é uma cidade pequena na Ásia Menor. E essa cidade de Tiatira, ela tinha, embora fosse pequena, ela tinha uma atividade comercial, já naquela época, de metal e de tecido. Ela era também conhecida como aquela cidade que tinha o comércio de um tecido que se chamava púrpura. Inclusive, no livro de Atos, capítulo 16, 14 e 15, menciona uma senhora de nome Lídia, que era dessa cidade de Tiatira. E ela comerciava o tecido, Comerciava, fazia o comércio de púrpura. Então,
essa cidade realmente existiu, como eu falei para você, essa igreja realmente existiu e foi objeto, alvo desta carta do Senhor Jesus. E essa cidade de Tiatira tinha os problemas também de idolatria e situações que o Senhor vai tratar nesta carta. A gente tem visto que no início da carta o Senhor Jesus dá características da pessoa dele mesmo glorificado, como ele apareceu, né, no capítulo 1 para João. E esta parte, né, das suas características pessoais para a igreja de Tiatira, ele ressaltou a parte dele ser filho de Deus. 2, tem olhos como chamas de fogo. E 3, os pés semelhantes ao latão, ao bronze reluzente. Então, sim, você vai ver, né, no capítulo 1 todas as características juntas. E para cada igreja, ele destacou algumas características suas. E ele começa dizendo à igreja de Tiatira, isso diz o Filho de Deus. Então, é bem forte. Quem está falando aqui é Yeshua, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Filho de Deus. E ele ressalta os olhos como chama de fogo, os pés como latão ou bronze reluzente. Há quem diga que a cidade de Tiatira fazia comércio deste metal bronze. E há também quem explique esta forma de se apresentar do Senhor Jesus, que bronze está relacionado com julgamento, né? Eu sou filho de Deus, aquele que com os olhos ele consegue ver tudo e virá julgar. Ele tem o cetro, ele tem o governo, a autoridade, o domínio, o Filho de Deus. E o Filho de Deus, mais uma vez fala, como ele falou na igreja de Éfeso, na carta falou para a igreja de Esmirna, de Pérgamo, agora ele está falando mais uma vez para a igreja de Tiatira, ele fala, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você faz e o que você não faz. Jesus, então, como na visão de João, ele estava andando no meio dos castiçais. Isso quer dizer o quê? Que ele está bem ali de olho, com aqueles olhos de fogo que não perde nada, nenhuma informação, nada do que acontece. Eu conheço, eu sei o que você faz. E continua falando, e o teu amor. Isso é lindo, né? O Senhor aqui está falando, a igreja de Tiatira tem amor e o Senhor Jesus sabe. O teu serviço, uma igreja que trabalha, uma igreja que produz, uma igreja que dá fruto. E a tua fé, né? Lá no livro de Hebreus está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, o Senhor está dizendo para Tiatira, eu sei que você tem fé. E a paciência, né? Uma coisa que muita gente tem dificuldade de ter na sua carreira cristã, paciência diante das situações. Essa igreja tinha paciência, né? E olha o que o Senhor Jesus fala. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então você vê aqui o Senhor Jesus falando que houve uma evolução no trabalho deles. Eles começaram, mas eles aumentaram. São mais as obras agora
do que no começo. E isso é extremamente bom. Tem pessoas que começam muito bem, mas vai diminuindo a produção. Não é o caso desta igreja de Tiatira. É uma igreja que tem muitas obras e que elas se aumentaram. Queridos, nessas cartas a gente vê que as igrejas, nem todas, é tudo certo, assim como no dia de hoje, como na realidade. Não só, isso não acontece só com igrejas, acontece com tudo. Escolas, por exemplo. Há escolas com coisas ótimas, mas na mesma escola pode ter coisas muito ruins. Hospitais, tem hospitais que pode ter uma parte que é muito boa, produzir muito, e uma outra parte que tenha muitos problemas. E então, onde tem ser humano, vai haver falhas. E as cartas são para quê? Para que as pessoas tomem ciência que o Senhor Jesus está vendo tudo, mas não é para ficar do jeito que está. E essa igreja de Tiatira tinha um problema, que eles estavam desagradando o Senhor nessa parte. E ele fala no versículo 20 do capítulo 2, diz assim: algumas coisas tenho contra ti. E aí o Senhor Jesus vai direto ao ponto das coisas que eles precisam mudar. E uma dessas coisas é assim: vocês deixam Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, o Senhor faz nas cartas menção, às vezes, de pessoas do Velho Testamento, né? Como ele falou na outra carta de Balaão. Agora, o Senhor está falando de Jezabel. Jezabel, você pode ler sobre ela no Velho Testamento, né? Deixa eu ver aqui onde ela está. Jezabel, ela está em 1 Reis 18, 4, 19. Você vai ver lá sobre esta mulher, que ela era uma rainha na época, de origem fenícia, e ela se casou com Acabe. Acabe, o rei, ele era rei, mas olha o que fala dele aqui, eu vou ver para você. O que fala de Acabe? Fala que ele... 1 Reis 21, 25. Nunca houve um homem assim como ele que tivesse essa situação. Então, ele foi uma pessoa que teve um caso extremo de se casar com uma mulher que era extremamente má, ela era ímpia, ela era idólatra, ela fazia tudo contrário o que Deus tinha para o povo de Israel, embora ela tenha se casado com o rei. Então, ela perseguia e matava os profetas. Um dos profetas que ela perseguia era o profeta Elias. E essa mulher queria calar a voz profética em Israel naquele tempo. Então, obviamente, nessa carta não se trata da mesma mulher, mas uma mulher com um nome que fazia referência a essa de 1 Reis. Primeiro lugar, mulher que se diz profetiza. Ela mesma se auto-intitula profetiza. Ela fala que é.
E essa igreja tinha uma postura passiva diante dessa situação que o Senhor estava contra. Ela tinha um espaço naquela igreja de Tiatira, de ensinar, tinha a palavra, ela enganava as pessoas. Ela induzia as pessoas à fornicação, que é a prática imoral, e a se alimentar de sacrifícios de idolatria. Então, ela fazia as pessoas comerem alimentos que foram dedicados a ídolos falsos. Então, isso o Senhor Jesus está denunciando nessa igreja. Isso o Senhor Jesus é contra totalmente. Ele é contra eles tolerarem esta situação. Então, muitas vezes nós, como igreja, como membros da congregação, a gente tem que estar alerta como pastores, o que nós toleramos. Claramente, essa senhora Jezabel estava fazendo um estrago ali naquela igreja. E a igreja simplesmente era passiva. Lembra que a gente viu? A igreja de Éfeso não era passiva perante falsas doutrinas. Eles já identificavam e já rejeitavam. Mas já a igreja de Pérgamo, eles toleravam ali e não tinham uma atitude proativa e reativa contrária às heresias. E essa igreja, então, de Tiatira, tolerava Jezabel. Nós precisamos identificar as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, mas de que forma? Tendo uma comunhão com o Espírito Santo, aprendendo e nos instruindo da palavra de Deus, porque aí o próprio Espírito Santo vai testificar. Você vai falar, opa, aí está exagerado, aí tem uma coisa que a gente não pode tolerar. Então, qual que é a posicionamento? Primeira coisa, falar com Deus a respeito. Depois, falar com a liderança, se você é o líder. Se reportar à diretoria ou reportar aos conselheiros e buscar a melhor solução para resolver as situações de heresia e falso ensinamento e introdução de pecado dentro da igreja. Hoje em dia é uma situação complicada para a gente abordar certo tipo de comportamento, mas por mais difícil que seja, a gente não pode se omitir e muito menos tolerar pessoas que induzem outros ao pecado. E Jesus está bem de olho nessa situação e alerta a igreja de Tiatira e a todas as igrejas através destas cartas, quando ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Claro que não deve se fazer nenhum tipo de rebeldia, mas com cautela e firmeza tratar caso a caso as situações, porque tem alguém, o Filho de Deus, com olhos de fogo e com pés de bronze, que essas situações não convêm à igreja do Senhor. A santidade convém à casa de Deus. E por muito se omitirem, acontecem até hoje em dia escândalos, né, de adultérios, de morte, até assassinato, pastor matando a esposa matando pastores, e tipos de crimes
dentro da igreja e pecados que precisam ser tratados, né? Pastor muitas vezes precisa ser tratado e discipulado, e os membros também. E nessa igreja, o Senhor está chamando a atenção para essa situação que eles estão tolerando, o que não é para ser tolerado. Versículo 21, o Senhor fala na carta: eu dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação. Eu entendo essa parte de duas formas. Uma forma é a misericórdia do Senhor. Ele dá um tempo para a pessoa e para a igreja pensar, mudar o seu comportamento, voltar à prática das obras que agradam a Deus, né? Lembrando que essa igreja é uma igreja muito produtiva, como o Senhor Jesus falou, eles têm fé, têm paciência, têm amor e têm boas obras, e obras que se avolumam, que aumentam. Porém, como eles toleram isso, essa parte de imoralidade sexual, idolatria, dentro da igreja, uma pessoa que se levanta para ensinar e induzir outros ao erro, talvez também pelo seu exemplo, não só pelas palavras, mas pelo que ela faz, as suas atitudes, as suas abordagens, induzem outros a achar que tudo bem fazer o que essa senhora faz, Jezabel. Então, o Senhor fala, dei um tempo. Então, por um lado, esse deu um tempo é a misericórdia do Senhor. E, por outro lado, é o alerta, porque a pessoa não vai ficar esperando que as coisas se auto-resolvam. Deixa do jeito que está para ver de que jeito que fica a necessidade de uma ação, de algo que mude a situação dessa igreja de Tiatira. O Senhor Jesus falou, eu dei um tempo para isso acontecer. E ele fala assim, irmãos, é muito sério isso. Eu dei um tempo para ele se arrepender. Arrepender é mudança. Arrepender não é só chorar e falar, ai, desculpa. Arrepender é mudar o comportamento, mudar a opinião, fazer do jeito que o Senhor quer que seja, tomar uma posição. Só que nesse caso o Senhor deu tempo, mas a pessoa não se arrependeu. Ficou do mesmo jeito. Então, o Senhor, no versículo 22, fala o que vai acontecer com Jezabel. Eu a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, o Senhor está dizendo, há uma consequência para a pessoa que incita e influencia outros a pecarem, assim como aqueles que foram na conversa dela e não se arrependeram. Então, graças ao amor, à misericórdia, à graça do Senhor Jesus, ele deixou essas cartas escritas para uma alerta para as igrejas, para que elas se arrependam. Mas se arrependam logo, porque ele dá um tempo determinado, né? Muitas pessoas falam, isso é uma obra que o Espírito Santo faz, a gente tem que deixar o Espírito Santo agir. Sim, é uma obra, mas a pessoa e as pessoas, nós precisamos estar alertas e não ser assim, aquelas pessoas que vão sempre deixando as coisas acontecer por si só, não. Há necessidade de um arrependimento, de uma postura de mudança, metanoia, mudança de comportamento. E aqui o Senhor fala que há sim consequências.
consequências. E no versículo 23 o Senhor fala: ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, Jesus está dizendo aqui que esse ato, a igreja tolerar isso, teria até consequência de morte. E aquele escândalo iria se espalhar, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda o coração, os pensamentos, né? Aqui fala rins, rim é o órgão, dizem os estudiosos, o órgão mais escondido do corpo humano, né? O coração significando pensamentos, obras, querendo dizer o mais escondido de cada um, o Senhor Jesus. Ele sabe, ele conhece, né? O adultério, uma obra que a pessoa erra não só com o corpo, né? Mas também Jesus falou, se alguém desejar no seu coração alguém, ele já adulterou, sem sequer ter tocado naquela pessoa. Porque o Senhor, ele respeita o casamento, né? Ele respeita a união. O Senhor diz na sua palavra, digno de honra seja entre todos o casamento, assim como o leito sem mácula. Então, para não haver mácula, para não haver pecado na cama, no leito, é necessário um estar casado com o outro, né? E diante de Deus, dentro dos padrões da Bíblia Sagrada. E você vê que o Senhor, mais uma vez, em mais essa carta, ele menciona a imoralidade das pessoas, né? Muitos hoje, dentro das igrejas e fora, tem aquela consciência de elástico, né? Então, eles não respeitam o casamento do outro e nem respeitam o próprio corpo. Eles se deixam levar pelos sentimentos, pela carne, que Jesus chama, né, de carne. A vida espiritual, ela requer o quê? Requer que nós nos afastemos das coisas que não agradam a Deus. Nos afastemos do pecado. Ser santo significa se afastar. É claro que se alguém pecar, há Jesus como o advogado. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas, nesse caso, essa igreja, essa mulher, que aqui tem esse nome, Jezabel, ela não quis se arrepender. Então, a consequência para aqueles que não se arrependem, aqui está bem clara, vai ser uma consequência severa, consequência vai ter até morte, consequência de sofrimento, então de dor, porque se negaram a se arrepender, se negaram a voltar-se para Deus, a prática das boas obras, a respeitar. O adultério não é só no casamento, o adultério pode ser um adultério espiritual, que a pessoa abandona o Deus verdadeiro, né? O próprio Jesus falou sobre alguns religiosos, né? Vocês me louvam com a sua boca, mas o coração está longe de mim. E no caso aqui dessa igreja, eles então estavam com pecado de idolatria, se alimentavam dos sacrifícios aos ídolos e também imoralidade sexual. Os cultos daquela época aos deuses falsos tinha muita imoralidade sexual. E não poderia ser assim na igreja. E o Senhor Jesus diz aqui
no versículo 24, capítulo 2 do Apocalipse, ele fala assim: mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm essa doutrina, e não conheceram como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga os não porei. Então havia ali também pessoas que não tinham aquela doutrina da Jezabel. Então o Senhor vê que numa igreja tem aqueles que eram influenciados e aqueles que não eram influenciados. E o Senhor diz para essas pessoas que não têm essa doutrina, no versículo 25, que o que você tem, guarda, até que eu venha. Então, ele está falando uma menção direta da sua segunda vinda. E ele diz também que, ao que vencer, que vai acontecer. Então, nós vimos também na semana passada que vencer tem muito uma relação com arrepender. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós não vamos vencer pelas nossas próprias forças. Se você não tem força para mudar o seu comportamento, você deve buscar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra de Deus, e à medida que você se enche dessa palavra, você busca a ajuda de Deus, a palavra diz: a fé é o que nos faz vencer o mundo. E essa igreja de Tiatira tinha que vencer o mundo. E nós, a nossa igreja que nós nos congregamos, precisamos vencer o mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu. Então há necessidade de nós vencermos também. E para essa igreja, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, quer dizer, as obras de Jesus, têm que ser guardadas, preservadas, cumprir os mandamentos. Eu lhe darei poder sobre as nações. Então, essa seria a recompensa numa citação que muitos entendem ser o milênio, que é o reino de Jesus sobre a terra, que está no Apocalipse, né? Eu lhe darei poder e com a vara de ferro as regerá, né? As nações, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai e dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Jesus, né? Ele é o guia, ele vai receber, então essa igreja, os que vencerem, vão receber a guia do Senhor Jesus, a provisão. O Senhor Jesus é o caminho. Então, é a estrela da manhã. E o Senhor, então, encerra essa carta com esse dizer que está também nas demais cartas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, a gente precisa sempre, né, sondar o nosso coração, ver se há em nós algum caminho mau, pedir para o Senhor nos guiar pelo caminho eterno, modificar o nosso pensamento, né? Como a gente vê nessas cartas, não é pelo fato de ser uma igreja, não é pelo fato de estar produzindo muito, né? Não é por isso que nós não temos que nos arrepender e nos endireitar a nossa vida perante o Senhor. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar as nossas vidas em Cristo Jesus. Então a gente tem que querer. E no caso aqui, a Jezabel não quis. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja tocado por essa palavra, né? E o Senhor disse aqui nessa carta que Ele deu um tempo. Mais uma vez eu vou dizer, o que a gente precisa quando ouvir a voz de Deus é não endurecer o nosso coração no dia que se chama hoje.
A palavra diz que a rebeldia é comparada ao pecado de feitiçaria. E muitas pessoas querem dizer-se profetiza, como era o caso aqui dessa igreja de Tiatira, essa senhora chamando-se Jezabel, ou apenas um pseudônimo aplicativo para mencionar essa pessoa. O fato é que nos dias de hoje também existem pessoas que estão com seu coração fechado. Deus fala, Deus ensina, Deus mostra, mas a pessoa continua na rebeldia das práticas do adultério, tanto físico como espiritual. O Senhor falava para o povo de Israel: vocês me trocaram a mim, que sou um manancial de águas vivas, uma fonte de água, por cisternas rotas, ou seja, por buracos vazios que não tem água nenhuma, seca. As pessoas trocam o Senhor Jesus e a sua santidade pelo lixo desse mundo, pelos prazeres que não acrescentam nada para eles, pelo contrário, traz sofrimento, como é o caso daqueles da igreja de Tiatira que não se arrependeram. E eu quero mencionar para você 1 Timóteo 4, o apóstolo Paulo fala, também, que o Espírito expressamente diz, começa assim, esse capítulo 4. Lembra como que é a recomendação do final da carta que o Senhor dá? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o grande problema é que as pessoas fecham os seus ouvidos para as coisas de Deus. E aqui diz, o Espírito diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de homens. Então, essa Jezabel lá em Tiatira, ela pregava enganação. O espírito que estava por trás, espírito enganador, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, quando a pessoa fecha o ouvido para a verdade, para as repreensões que ela recebe, para os alertas, para a voz do Espírito Santo, o que acontece? A sua consciência cauteriza e ela se engana a si própria. E não bastasse enganar a si própria, engana a outros. E a chamada do Senhor é: arrependa-se. Pense nessas coisas e até a semana que vem, quando a gente vai estar com mais uma parte do nosso estudo bíblico, Cartas do Apocalipse, cartas de amor. Deus te abençoe. Muita paz.